Que Deus, de quem nós recebemos o nome, nos abençoe e nos fortaleça por meio da sua palavra. Amém. Amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, o texto de Efésios que nós lemos é fantástico. Por um lado, nos faz sentir pequenos diante da grandeza de Deus. Mas por outro lado, nos mostra o quanto nós precisamos e dependemos desse Deus que é grandioso. Paulo aqui no texto está orando, pedindo para que os cristãos estejam firmes na fé e conheçam o grande amor de Cristo. A primeira parte do texto nos leva a perguntar: de quem nós somos? De quem a gente é? E essa pergunta, minha gente, é decisiva para entender a nossa vida, a nossa existência aqui no mundo. Quando eu era criança, há uns 9 ou 10 anos atrás, por aí, um pouquinho mais, a gente ouvia muito essa pergunta: de quem tu é? Do pai ou da mãe? E a gente então, para não entristecer nenhum, respondia: eu sou dos dois. Eu sou do pai e sou da mãe. O apóstolo Paulo diz no texto: eu me ajoelho diante do Pai, de quem todas as famílias no céu e na terra recebem o seu verdadeiro nome. Paulo aqui está chamando Deus de Pai. Se é assim, significa que ele tem filhos. E a Bíblia diz que pela fé em Jesus, nós somos filhos de Deus. Portanto, eu sou um filho de Deus, e tu és um filho de Deus, pela fé em Cristo. Como é maravilhoso saber que somos de Deus. Deus é quem nos define. Deus é quem nos identifica. Ele é o nosso Senhor, o nosso Pai. Nós somos de Deus. É dele que recebemos o nome. Interessante é que na bênção que Deus ordenou lá no Antigo Testamento, a bênção que a gente utiliza no final do culto: o Senhor te abençoe e te guarde. No final do texto, após a bênção, está escrito: assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Quando a gente ouve e recebe essa bênção no final do culto, Deus está colocando o nome dele sobre nós. É como se Deus dissesse assim: vocês que são meus,
vocês que pertencem a mim, vocês que são meus filhos, eu os abençoo e acompanho. Eu estou com vocês. Eu vou junto com vocês. Nós temos um nome que nos lembra de quem nós somos. Nós somos do Pai. Nós somos de Deus. Mas quando que recebe-se esse nome? É no batismo que nós ganhamos o verdadeiro nome. Quando a gente nasceu, e os nossos pais foram no cartório para nos registrar, lá colocaram o nosso nome. Alessandro, José, Roberto, Lindomar, Márcia, e assim por diante. Mas no dia do batismo, nós recebemos o nosso verdadeiro nome cristão. Filho de Deus. Deus colocou o seu carimbo. Esse é meu filho. Essa é minha filha. Pertence a mim. Por isso nós somos dele. Naquele dia, minha gente, nós recebemos o verdadeiro nome. E a partir dali, nós somos de Deus. Nós pertencemos a Ele por causa do seu amor. Paulo segue dizendo: peço a Deus que por meio do seu Espírito dê a vocês poder para que sejam espiritualmente fortes. Paulo pede que através da ação do Espírito Santo sejamos fortalecidos por meio de toda a palavra de Deus. Uma coisa é a gente ouvir essa palavra, mas outra coisa é ser fortalecido, ganharmos força, coragem, ânimo a partir dessa palavra. Um cristão fortalecido espiritualmente vai enfrentar as perseguições, vai enfrentar a dureza da vida, vai enfrentar as crises, as doenças e os problemas, porque ele está abastecido com o poder e a força que vem de Deus por meio da sua palavra. Mas quando nós estamos enfraquecidos, nós acabamos desanimados. Não temos ânimo para prosseguir a vida. E acabamos assim dando um mau testemunho da nossa identidade. Vocês sabem que muitas vezes as pessoas precisam dessa força e não conseguem entender isso. E acabam então lutando contra essa força. Não querem essa força. Não buscam essa força. E essa força, minha gente, ela não está em pedras, cristais, óleos, correntes,
Mas essa força está unicamente na palavra de Deus. Na verdade, se a gente não se alimentar adequadamente da palavra de Deus, o vírus da fraqueza humana, a desconfiança com Deus e para as coisas de Deus, vai nos atingir em cheio. E se não houver um bom tratamento, isso pode ser fatal. Por isso o apóstolo Paulo, ele continua a sua oração dizendo: peço também que por meio da fé, Cristo viva no coração de vocês. E oro para que vocês tenham raízes, alicerces no amor, para que assim, junto com todo o povo de Deus, vocês possam compreender o amor de Cristo em toda a sua largura, comprimento, altura e profundidade. Quem consegue compreender a largura, o comprimento, a altura e profundidade desse amor? Há coisas em nossa vida que dá para compreender, outras não. Nós não entendemos. Como compreender, por exemplo, uma doença na família? Como compreender a perda de uma pessoa querida? A gente aceita essas situações, mas não compreendemos. Não entendemos. Entretanto, com o amor de Deus é diferente. E talvez por essa razão, minha gente, Paulo estivesse querendo dizer que na medida que nós nos deixamos envolver por esse amor, nós vamos nos tornando mais plenos, cheios, completos de Deus em nossas vidas. O cantor e compositor Nando Reis disse o seguinte, escreveu o seguinte: infelizmente não acredito em Deus, mas eu sinto falta dele. Infelizmente não acredito em Deus, mas sinto falta dele. Ele continua: quantas vezes não quis eu olhar para o alto e me sentir amparado pela mão do Senhor? Por que Nando sente a falta de Deus? Porque o ser humano foi criado para crer. Nós fomos criados para confiar em Deus. Nós somos seres que anseiam em nossa alma por Deus. Mesmo que muitos não queiram admitir isso. Eu não conheço o Nando Reis pessoalmente, mas podemos dizer que ele sente falta de Deus, porque ele não é um ser humano completo. Falta-lhe o amor de Deus em sua vida. O que falta para Nando e tantos outros é conhecer e compreender o amor de Cristo.
pois isso irá lhe trazer verdadeira satisfação, sensação de estar completo. E não adianta nada tentar preencher esse vazio com qualquer outra coisa ou pessoa. Só Deus satisfaz, pois foi Ele quem colocou no coração humano o anseio por aquilo que é eterno, por aquilo que é divino. Por isso, meus irmãos e irmãs, compreender o amor de Cristo é o que todos nós precisamos. Especialmente nestes tempos de pandemia de religiões, uma pandemia de orientações espirituais, quando Jesus é qualquer coisa, menos aquele que livra do vírus do pecado. A gente vê por aí, até se falar bastante de Jesus, mas não de fato do que Jesus é, e do que Ele fez por todos nós. Todos nós estamos contaminados pelo vírus do pecado. Nós já nascemos com ele. Herança que nós trazemos dos nossos pais. Mas no batismo, nós recebemos a vacina de Deus. Porém, assim como a gripe, o pecado sempre vem de novo. Ele sofre mutações, variações, e age através do diabo e do mundo. Por isso, só existe uma forma de combater esse vírus e nos livrar da condenação causada por ele. Paulo diz na sua oração: Deus, o qual por meio do seu poder age em nós. Pelo seu poder, Ele age em nós. Nós não podemos compreender completamente o amor infinito de Cristo. Contudo, isso não significa que não podemos conhecer nada sobre Ele. Paulo acabou de dizer, para conhecer o amor de Cristo em todas as suas dimensões. Todavia, esse amor, ele ultrapassa o nosso conhecimento. Ele ultrapassa a nossa inteligência. Ele está além da nossa capacidade de entender. Não há palavras humanas para descrever e expressar toda a grandeza do amor de Cristo. É por isso que a ênfase está justamente na grandeza desse amor. E é para aumentar a nossa habilidade de entender que Paulo está orando. O projeto de Deus é que através de Cristo as pessoas sejam completadas, preenchidas, que elas recebam tudo aquilo que Ele tem a oferecer para os seus filhos, para a sua família. Minha gente, quando nós compreendemos de quem nós somos, de Deus, salvos e perdoados por Ele, através de Jesus, que morreu na cruz por amor a nós, a nossa vida fica completa. A nossa vida fica cheia de sentido, de realização.
Por isso, não esqueçam de quem vocês são, de Deus, o nosso querido Pai. Amém.